Bom, galera, vamos continuar nossa luta aqui. Vamos lá, galera. Em uma reunião, havia 80 pessoas. E a razão entre o número de homens e o número de mulheres era de 2 para 3. Meus amigos, até aqui. Reparem que essa questão é exatamente igual ao exemplo que eu dei para vocês da bolinha de gude. Tá lembrado? Que a razão entre homens e mulheres... Não eram homens e mulheres. Era... Esqueci até o nome do cara. Carlos e Maria, não era? A razão entre as bolinhas de gude, Carlos e Maria, era de... Esqueci. Bom, mas tu lembra lá, 3 para 5. 3 para 5, 3 para 5, é isso aí. A razão entre as bolinhas de gude, entre Carlos e Maria, era 3 para 5. E o total de bolinhas de gude era 80. Por 80 pessoas. Foi coincidência mesmo, gente, tá? Foi coincidência mesmo. Bom, então tá aí, lá era 3 para 5, então eu disse que as bolas de gude de Carlos eram 3K, as bolas de gude da Maria eram 5K, aí eu somei 3K mais 5K e deu 80. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, galera, a mesma coisa, tá? Só que aí ele fez um complemento. Se após certo tempo 3 homens e uma mulher chegaram à reunião, mas isso é depois. Vamos primeiro achar inicialmente qual é a quantidade de homens e qual é a quantidade de mulheres, ok? Então vamos lá, gente. Inicialmente, aqui ó, a razão entre homens e mulheres é de 2 para 3. Então, gente, já vou quebrar a fração, ó. Vou dizer que um é 2K, outro é 3K, porque ele me deu o total, galera. O total é quanto? 80 pessoas. Tá vendo, ó? Essa é a situação original. Originalmente, eu tenho 2K e 3K, um total de 80 pessoas. Dá pra achar homens e mulheres? Tranquilo. É só somar, né? É só somar aqui, ó. 2K mais 3K é igual a 80, né? Homens mais mulheres dá 80. Isso dá 5K igual a 80. K igual a quanto? 80 dividido por 5. Legal? O 5 está multiplicando K, vem para cá dividindo. Isso dá 16. Lembrando que o K é um artifício de cálculo, né? Não é o valor, gente. O valor mesmo está aqui. Então, quantos homens nós temos aqui, gente? 2 vezes, o K é 16. Temos 32 homens. Quantas mulheres nós temos aqui, ó? 3 vezes 16, 48 mulheres. Então tá aqui, galera. Então a razão entre homens e mulheres é de 2 para 3. Então aqui temos 32 homens, 48 mulheres. A soma dá 80. Certo? A soma dá 80. E nós temos que a razão, né? Que a razão é de 2 para 3. Se você pegar 32 e dividir por 48... Certo? Você divide aqui por 8, simplifica por 8, né? 32 por 8 aqui, ó, vai dar 4. 48 por 8 vai dar 6. Você pode simplificar por 2 de novo. Dá 2 sobre 3. Tá aí, 2 sobre 3, galera. Tá certo? Então tá aí, gente. Realmente, nós temos 32, aqui a razão 2 para 3 mesmo, ó. Nós temos 32 homens e 48 mulheres. Legal. Bom, o problema era para ter morrido aí, né? Era para ter terminado aqui. Legal? Mas aí ele falou o seguinte, vou continuar o problema aqui, ó. Se após certo tempo 3 homens e uma mulher chegaram à reunião, ele quer saber qual é a nova razão. Embora a pergunta dele tenha ficado meio estranha, né, cara? Pô, ele perguntou mal pra caramba, mas vamos lá. Chegaram à reunião, né? Se juntaram à reunião mais 3 homens e mais uma mulher. Então passaram a ser 35 homens e passaram a ser 49 mulheres. Ele quer a nova razão, gente. Qual é a nova razão depois que o pessoal chegou, né? Depois que o pessoal chegou, razão é divisão, hein? Qual é a nova divisão, qual é a nova razão entre homens e mulheres? 35 sobre 49. Não tem essa resposta lá. E aí é óbvio, né? Tipo, se não tem essa resposta, é porque eu tenho como simplificar esses números aí. Aí é tabuada, meu lindo, não é comigo não. Aí é tabuada, 35 e 49. Ó, vou dividir por 5. Ai, porra! Errei. Dividir por 5, cara. Dividir por 7, ó. Os dois são divisíveis por 7. Tabuada. Né? 35 dá por 7, 49 também dá por 7. Né? E aí eu vou ter minha resposta final aqui, ó. 35 por 7 dá 5 e 49 por 7 dá 7. Então, depois que os 3 homens chegaram e a mulher chegou, a razão passou a ser 5 sétimos. Mostrando para os amigos que razão é uma coisa que muda, né? Razão é uma coisa que muda, obviamente.
Tá bom? Então tá aí, gente. 5 sétimos, 5 sétimos. 5 sétimos, gabarito. Dente dado. É? Então, a única coisinha a mais que teve é isso. No final ele botou, pô, chegaram 3 mulheres, não, 3 homens e uma mulher, não sei o quê. Mas basicamente é igual o exemplo que eu tinha dado, né? Certo? Lá no começo da aula, né? Foi coincidência mesmo. Número 7. A razão entre o número de homens e mulheres de uma firma é de 8 para 7, queridos, ó. Já sabe que eu posso dizer a razão entre o número de homens e mulheres é de 8 para 7. Então, você agora com um pouquinho mais de experiência, já sabe que eu já posso dizer que os homens são 8K e as mulheres são 7K. Eu não sei se eu vou resolver assim, tá? Mas basicamente a ideia é essa. Originalmente, os homens são 8K e as mulheres são 7K. Então a razão é de 8 para 7, né? 8 para 7, bacana. Após a contratação de 3 mulheres, então nós contratamos 3 mulheres, essa razão passou a ser igual a 1. Queridos, olha só, preste bem atenção aqui. Eu contratei, olha só, a razão era 8 para 7, quer dizer, a cada 15 pessoas que havia na firma, 8 eram homens e 7 eram mulheres, né? A cada grupo de 15 pessoas, 8 eram homens e 7 eram mulheres. Beleza? Bacana. Bom, aí havia uma quantidade lá, né? Havia uma quantidade que eu não sei qual é. A quantidade de homens é múltiplo de 8, é proporcional a 8. E a quantidade de mulheres é proporcional a 7, né? Mas eu não sei quanto é. Aí, o que aconteceu? Eles contrataram mais 3 mulheres. E aí a razão mudou, né? Porque, pô, entraram mulheres que não havia. A razão passou a ser 1. Gente, olha só, pensa contigo, gente. O que quer dizer que a razão passou a ser 1, gente? Razão entre homens e mulheres passou a ser 1. Dizer que a razão passou a ser 1 é dizer o seguinte, ó, passa as mulheres para lá, ó. Passa as mulheres para lá e dizer que a quantidade de homens é igual à quantidade de mulheres. M vezes 1 dá quanto? M vezes 1 dá M, ó. Então, quando ele diz que que a razão passou a ser 1, ele está dizendo, meus amigos, que a quantidade de homens é igual à quantidade de mulheres. É isso que ele está dizendo, galera, tá? Toda vez que a razão for 1, é porque os dois caras são iguais, né? Eu tô com 50 anos. Aí um amigo meu tá com 50 anos. Qual é a razão entre as nossas idades? 1. 50 dividido por 50 dá 1. É ou não é? Dá 1. Claro, os números eles são iguais. Então a razão vai ser 1 quando os números eles forem iguais. Faz sentido não, né? Legal? Então bacana. Bom, então ele quer saber qual o total de funcionários da firma, né? Passou a ser quanto? Agora, vamos resolver esse problema aqui com calma, galera. Vamos voltar desde o começo. Vamos lá. Desde o começo. Originalmente, a razão entre homens e mulheres era de 8 para 7. Isso quer dizer, eu posso dizer que os homens eram 8K e as mulheres eram 7K. Originalmente, tá? O Gênesis, o início de tudo. Gênesis, o início, né? Lá no início. Os homens eram 8K e as mulheres eram 7K. Foi? Beleza. Bom, depois, afterwards, chegaram 3 mulheres na equipe, né? As mulheres, elas foram contratadas. Então, os homens continuaram 8K. Depois que as mulheres chegaram, os homens continuaram 8K. Beleza? E as mulheres? As mulheres passaram a ser 7K mais 3. Ó, a equipe contratou mais 3 mulheres. Sim ou não, queridos? Né? Antes era 8 para 7, os homens eram 8K, as mulheres eram 7K. Né? Eu não sei quanto é o K, não sei quanto é 8K, não sei quanto é 7K. Aí contrataram umas 3 mulheres. Então, as mulheres passaram a ser 7K mais 3. Os homens continuaram a mesma coisa, né? Não mudou nada. Beleza? Legal. E a razão passou a ser 1. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte, se eu dividir isso por isso, essa divisão tem que ser 1. A divisão passa a ser 1. É ou não é? Então, gente, eu já falei para vocês que depois, né, a quantidade de homens tem que ser igual à quantidade de mulheres. Para dizer que a razão é 1, é a mesma coisa que dizer que a quantidade de homens é igual à quantidade de mulheres. Qual é a quantidade de homens? 8K. Qual é a quantidade de mulheres? 7K mais 3. É ou não é?
Beleza? Legal. Bom, isso também é uma equação do primeiro grau, tá? Um pouquinho diferente das outras. Um pouquinho diferente, porque eu tenho K desse lado do sinal de igual e eu tenho K do outro lado do sinal de igual. Né? Eu tenho K, eu tenho que juntar os Ks. Eu não posso deixar o K de um lado e o outro K do outro lado. Né? Basicamente, o teu professor ou sua professora, ela deve ter dito o seguinte, fala assim, ó, resolver a equação do primeiro grau. Tudo que é x, no caso aqui não é x, é k, né? Mas ela deve falar assim, tudo que é x vem para um lado, tudo que é número vai para o outro, né? A gente separa aí em dois grupos, não é isso? Então aqui, esse 7k, ele vai passar para cá. Eu vou trazê-lo para cá. Só que ele passa trocando de sinal. 8k menos 7k igual a 3. Essa expressão trocar de sinal, eu não gosto dela, mas é o que todo mundo pensa, né? Então é assim que eu falo. Quando eu falar de equação do primeiro grau, eu vou falar com mais calma, tá bom? Eu vou explicar com mais calma isso, tal, né? A gente vai entender o que significa trocar de sinal, né? Pô, 6k menos 6k, né? Eu vou explicar com calma isso aí, tá bom? Então, 8k menos 7k, né? 8 menos k igual a 3. 8k menos 7k dá 1k, né? É 1k. K igual a 3. K igual a 3. K igual a 3. Então tá aí, gente. K igual a 3. Você sabe que o K é um auxiliar, tá? Ele quer saber quantas pessoas tem agora. Gal, quantas pessoas tem agora? É isso que nós vamos calcular. Quantos homens tem agora? Depois, gente, depois, tá? Depois que as mulheres chegaram, quantas pessoas tem agora? Vamos lá, homens. 8 vezes o K é 3, 8 vezes 3, 24 homens. Nós temos 24 homens. Mulheres, 7 vezes 3 mais 3. Né? O K é 3, ó. O K é 3, né? 7 vezes 3 mais 3. 7 vezes 3, 21, mais 3, 24. Eu não precisaria nem ter feito essa conta. Beleza, gente? Tá? Não era pra eu ter feito essa conta, não, tá? Eu quis fazer a conta pra mostrar pra você que dava 24 também. Porque depois que as mulheres chegaram, a razão passou a ser 1. Se a razão passou a ser 1, a quantidade de homens tem que ser igual à quantidade de mulheres. Então eu já sabia que a conta ia dar 24. Não era pra eu fazer essa conta. Tá beleza? Mas eu fiz pra mostrar que dava 24 mesmo, tá? Essa é a ideia. Então vamos lá. Qual o total de pessoas aqui, gente? Qual o total de pessoas? O total de pessoas, 24 homens, 24 mulheres. Nós temos um total de 48 pessoas. 48 pessoas. Fechou? 48 pessoas. Agora, no total, só marcar isso depois, né? Depois que as mulheres chegaram. Só marcar a respostinha aqui. 48 é égua! Égua! Bacana, bacana. Tá legal? Beleza. Acredito que vocês estejam se perguntando o seguinte. Pô, muito bem, professor. A nova razão passou a ser 1. Aí, porra, tudo bem, é meio óbvio, né? Que passando a ser 1... Pô, aí é claro que a quantidade de homens, aí a quantidade de homens é igual à quantidade de mulheres. Mas e se fosse outro número, professor? Se fosse, sei lá, razão antes era quanto antes? Era 8 para 7, né? Era 8 para 7. E se passasse a ser, pô, 10 para 11, sei lá, né? Sei lá, mudasse, né? Passasse a ser 10 para 11, sei lá, eu tô inventando aqui de cabeça da gente, tá? Então, galera, olha só, o que você ia fazer, gente? Você ia fazer o seguinte. A quantidade de homens era 8k. A de mulheres era 7k. Né? Chegaram 3 mulheres. Então passou a ser 7k mais 3. Não foi isso? Tá. Aí vamos supor que a banca tivesse dito assim. Ah, a nova razão passou a ser 2 para 3. Tá, a nova razão passou a ser 2 para 3. Então você ia chegar aqui, ó. Né? A nova razão passou a ser 2 para 3. Pronto, era isso que você ia fazer. Né? A nova razão, que antes era 8 para 7, com a chegada das 3 mulheres, passou a ser 2 para 3. Legal? Aí é só você cruzar, ó. Você cruzar, então cruza, pá, 3, 8, joga o 2 aqui, aí você cruza e resolve. Tá legal? Essa coisa de resolver, a gente vai aprender isso melhor lá na equação do primeiro grau, tá bom? Então não precisa ficar estressado agora, se você de repente não tá, na equação e tal, tá lá, a gente vai bater várias equações, vamos resolver equação pra cacete, né? A verdade é essa, tá bom? Então tá aí. Número 8. Assistente de gabinete e assistente legislativo da Câmara Municipal de Itatiba, São Paulo. Sabe-se de um grupo de pessoas que 2/5 são homens,
todos com mais de 18 anos, todos com mais de 18 anos, e 4/5 das mulheres têm mais de 18 anos. Nesse grupo, a razão entre os homens e as mulheres, nessa ordem. Na verdade, queridos, ó, eu vou ser sincero, essa questão aí, eu botei aqui, eu fiquei meio assim de colocar aqui, porque na verdade essa matéria aí é fração. Fração, não, tecnicamente, não é razão, só razão. Eu tenho que saber um pouquinho de frações, tá beleza? Mas eu resolvi botar aqui, mesmo que no final ele pergunta a razão, aí eu resolvi botar. Mas muita coisa que eu vou falar aqui, eu não ensinei na teoria ainda, tá? Eu vou relembrar pra você, porque, pô, isso a gente aprendeu lá no primário, né? Então dá pra relembrar, né? Nada assim, é do outro mundo, claro. Mas, tecnicamente falando, essa questão tá no lugar errado, né? Só no finalzinho que ele pede a razão. Ele pede a razão é divisão, tá bom? Mas essa aí, eu trabalho mais com a ideia de fração, tá? Que nós não chegamos a ver ainda. Beleza? Então tá bom, gente. Então deixa eu lembrar algumas coisinhas básicas aqui. Vamos começar por aqui. Sabe se tem um grupo de pessoas? 2/5 são mulheres. Então hoje tem um grupo de pessoas, 2/5 são homens, né? Eu tenho um grupo de pessoas, 2/5 são homens. O que significa isso? Só para lembrar, significa o seguinte: a cada 5 pessoas do grupo, né? 2 são homens e, obviamente, 3 são mulheres. Essa é a teoria do chocolate, né? A teoria do chocolate. É como se eu pegasse um chocolate, dividisse em 5 pedaços. 2 pedaços são dos homens e 3 pedaços, óbvio, os 3 pedaços que sobraram são as mulheres. Então, quando o cara diz que os homens são 2/5 do total, né? Os homens representam 2/5 do total. Não precisa nem botar esse T aqui, não. Mas 2/5 do quê? Do total. É importante você entender isso, galera. Porque qualquer fração, gente, qualquer porcentagem é em relação a alguma coisa. E é muito importante que você detecte o que é essa alguma coisa. Né? Você vai falar, aí calcula aí pra mim 30%. Vai, calcula pra mim aí 30%. Aí você vai perguntar, professor, 30% do quê? Né? Calcula pra mim 4 sétimos. 4 sétimos? 4 sétimos do quê? Não é, gente? Né? Qualquer fração, qualquer porcentagem tem que ser de alguma coisa. Legal? Tem que ser de alguma coisa. Então, meus amigos, os homens são 2/5 do total. Tá? Eu não preciso nem escrever aqui, mas fica implícita a ideia. Os homens representam 2/5 do total. Legal? Então, as mulheres, seguindo a teoria do chocolate aí, que eu acabei de explicar aí pra vocês, né? 2/5 quer dizer o quê? Eu peguei um chocolate, que é o total de pessoas, dividi esse chocolate em 5 pedaços, 2 pedaços são os homens e 3 pedaços são as mulheres, né? Então as mulheres representam 3/5 do total. Essa é a teoria do chocolate. Beleza? Legal. Bom, gente, todos os homens têm mais de 18 anos. Morreu. As mulheres não. As mulheres, algumas têm mais de 18 anos e outras não. Aí a pergunta é, quantas mulheres têm mais de 18 anos? É isso que nós vamos calcular agora, tá? Mulheres com mais de 18 anos. Ok? Quantas são as mulheres com mais de 18 anos? Segundo problema, as mulheres com mais de 18 anos, vamos voltar aqui. As mulheres com mais de 18 anos são 4/5. 4/5. Agora a minha pergunta, que você tem que estar sempre atento. 4/5 do quê? Do total? Leia, me diga. 4/5 do total, gente? Ó, 4/5 das mulheres. Isso aqui é um macete, galera. Isso é um macete importante. Toda vez que a banca fala das, né? Das, sobre. Isso aqui é a minha referência, galera. Não é 4/5 do total. 4/5 das mulheres tem mais de 18 anos. Então, 4/5 das mulheres. Importantíssimo você entender do que ele está falando. Das mulheres, dos homens, do total. Do que? 4/5 das mulheres tem mais de 18 anos. Então é isso que nós vamos fazer aqui. Opa! Apertei o botão errado. Então as mulheres com mais de 18 anos são quantos? São 4/5 das mulheres. Não é do total. Né? E as mulheres são quantos, gente? Olha aqui, é só colar aqui, ó. As mulheres são quanto? As mulheres são 3/5. As mulheres são 3/5 do total. Então, as mulheres com mais de 18 anos vão ser quanto? 4/5 né, das mulheres, né? De quanto? De 3/5. 4/5 das mulheres. E as mulheres são 3/5. Bacana. Bom, como é que vamos fazer essa conta?
Gente, essa conta aqui de multiplicar, a conta de multiplicar é a conta mais fácil que existe, tá? Em fração. Legal? É a conta, não é a soma não, gente. Não é a soma não. A multiplicação é muito mais fácil. Somar, subtrair são contas ruins, né? Porque você tem que tirar MMC e tal, né? Legal. Isso a gente vai ver depois. Legal? A conta de multiplicar é mais fácil que tem. Legal? É mais fácil. É só você multiplicar em cima e embaixo, ó. É só você fazer isso, ó. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 5, 25. Tá? É só fazer isso, né? 4 vezes 3, 12. 5 vezes 5, 25. Legal? Não tem nada de tirar MMC aqui não, tá, galera? Porque aqui é multiplicação, tá? Multiplica em cima, multiplica embaixo. Bacana? Então tá aí, 12 sobre 25. 12, 25 avos. Bacana. Legal? Beleza, gente. Então, a quantidade de homens são quantos? Quantos são os homens? Quantos são os homens? 2/5, né? 2/5. Quantos são as mulheres? 3/5. Legal. Agora, quantas são as mulheres com mais de 18 anos? Quanto é que elas representam em relação ao total? Em relação ao total, as mulheres com mais de 18 anos são 12,25 avos do total. Bacana? Bom, então é isso que o Bruno quer saber. Ele quer saber a razão entre os homens. Razão, você sabe que razão é divisão. Aí é o conceito, né? Ele quer saber a razão entre os homens e as mulheres com mais de 18 anos, né? Homens e mulheres com mais de 18 anos. Bacana? É isso aí. É isso que nós vamos fazer aqui, ó. Tá? Eu posso pagar? Pode? Pode, agora eu vou pagar, tá? Homens. Olha o que ele quer. Ele quer razão. Razão é divisão. Entre os homens e as mulheres com mais de 18 anos. Beleza? Os homens são quantos? Os homens são 2/5. 2/5 do total. Né? 2/5 do total. E as mulheres com mais de 18 anos? As mais de 18 anos são 15, são... Ih, rapaz, esqueci. 12 sobre 25. É isso aí. 12,25 do total. Tá? Então os homens são 2/5 e as mulheres são 12 sobre 25 do total. Tudo em relação ao total, né? Aí eu vou fazer a divisão. Lembrando agora, vamos lembrar Titia Lili. Depois você vai aprender isso comigo também, tá? Com mais calma e tal. Né? Aqui eu tô só relembrando. Como é que eu divido frações? Vamos lembrar? Vamos lembrar como a gente divide frações? A Titia Lili ensinou lá pra gente o seguinte. Quando você vai dividir frações, você conserva a primeira, mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Você inverta a primeira, inverta a segunda. Você mantém a primeira, deixa a primeira do jeito que tá, bonitinha, tá? E a segunda fração, você dá uma invertida nela, tá? Pronto. E agora vamos lá, galera. Vamos sair multiplicando. Eu falei pra vocês que a multiplicação é a operação mais fácil que tem. E é. Mas se eu puder simplificar antes, eu vou dar uma simplificadinha antes, tá bom? Tá? Por exemplo, 25 tá em cima. O 5 tá embaixo. Dá pra simplificar, né? Vamos lá? 25, ó. Pou, dá quanto? Dá 5. Né? 2 com 12. 2 com 12. Pou, dá 6. Tá aí, ó. Olha a razão aí, ó. 5 só aqui, ó. Sobrou 5 aqui e o 6 aqui, né? Aqui cortou. Certo? Então ficou 5 sobre 6. Então, gente, a razão entre a quantidade de homens e a quantidade de mulheres com mais de 18 anos, né? Não é entre homens e mulheres, não. Só entre homens e as mulheres com mais de 18 anos. Razão é de 5 para 6. Tá legal? Beleza? Ah, aqui, ó. Essa questão foi boa, né? Acabou que a gente relembrou um bocado de coisa aí que estava, né, adormecida. 5 para 6. 5 para 6. Outra maneira de escrever, ó, entre dois pontos, ó. 5 para 6, ó. Beleza? 5 para 6, bacana. Legal? Beleza, gente. Fizemos 6, 7, 8, né? 6, 7, 8. Beleza. Então, depois, próximo bloco, a gente faz mais. Daqui a pouquinho. Valeu!